Ashikawa, economista aqui da Principal Asset Management do Brasil, e hoje eu vou comentar um pouco em relação às atualizações do cenário global e doméstico, né, desse último mês de dezembro. Começando pelo cenário global, né, hoje o tema central e de maior atenção nos mercados globais segue ainda em relação à condução da política monetária, né, do Fed ao longo dos próximos meses, né. Hoje temos um cenário e um ambiente um pouco mais incerto sobre a leitura dos dados econômicos, devido ao longo período de shutdown da máquina pública no final do ano passado. Grande parte das coletas dos dados ficaram prejudicadas nesse período, o que dificulta a leitura tanto nos dados de inflação como também nos números de mercado de trabalho, tá? Mas de modo geral, né, quando a gente olha para o conjunto de informações que a gente enxerga ainda uma inflação relativamente benigna nos Estados Unidos. Então, mesmo com a imposição de diversas tarifas, né, ao longo dos últimos meses, a inflação de bens ainda segue bem comportada e com uma desaceleração adicional da inflação de serviços, mesmo que em patamares ainda historicamente mais elevados. E do lado do mercado de trabalho, sinais um pouco mais divergentes e mistos, né? Por um lado, a criação de emprego apresentou uma melhora no último mês e segue em patamares ali relativamente mais resilientes, mas por outro lado, quando a gente olha para a taxa de desemprego sobe para patamares de 4,6%, patamares ali mais elevados em relação aos últimos anos, tá? E aí toda essa dificuldade, né, em relação à leitura de dados e os sinais mistos e divergentes que a gente enxerga do mercado de trabalho tem feito com que o Fed fique um pouco mais cauteloso em relação aos próximos passos, né? A gente já encontra, né, um Fed e um comitê de política monetária um pouco mais dividido, né? Como por exemplo ali o dissenso que a gente teve na última reunião de política monetária, as próprias declarações do presidente Powell indicam, né, um Banco Central confortável com o atual estágio da política monetária e com um viés ainda de querer observar mais números econômicos antes de tomar qualquer decisão, né, em relação às próximas decisões. E com isso, né, a reunião de janeiro, né, a possibilidade de um corte na reunião de janeiro acabou se reduzindo aí ao longo desse último mês, tá? Porém, quando a gente olha ali, né, para o ano de 2026, a gente ainda enxerga, né, algum viés adicional para cortes de juros ao longo das próximas decisões, mas claro que ainda tudo dependente, né, das leituras desses próximos dados de inflação, especialmente números de mercado de trabalho, tá? Fora esses próximos passos do Fed, acho que um outro tópico super importante no cenário global é toda a história em relação à sucessão, né, do próximo presidente do Fed em 2026 e quem que vai presidir, né, o FONC nesse ambiente, né, de divisão dentro do comitê e com pressões ali políticas ali por parte do Donald Trump, tá? Ainda esperamos que o novo presidente do Fed, né, siga respeitando esse processo de autonomia, a independência do Banco Central, que as decisões ainda dentro do comitê, né, são técnicas e que serão ainda reativos, né, aos dados econômicos. No entanto, acho que é uma fonte importante e de risco, né, a se monitorar, né? Caso a gente tenha um nome mais político, né, sendo confirmado, isso pode trazer alguma desconfiança adicional nos mercados e algum impacto ali, né, para a credibilidade do Fed, que é um ponto super importante ali para a reação dos ativos de risco como um todo. E aí, fora essa discussão de Fed, né, acho que outros temas ali, né, que também merecem aí as nossas atenções nesse ano de 26, né? Primeiro, o lado político nos Estados Unidos, com o midterm elections nos Estados Unidos acontecendo nesse ano. Então, a gente enxerga, né, a possibilidade de mais estímulos fiscais podendo ser anunciados, né, ao longo desse ano de 26. Além disso, toda a história também de tecnologia, inteligência artificial, né, como fonte relevante de novos investimentos, possíveis ganhos de produtividade, com certeza será ali um assunto muito relevante, né, para os mercados ao longo desse próximo ano. E além disso, discussões fiscais e políticas em outros países, né? Acho que vale a gente lembrar que em 2025 foi um ano onde a gente, né, observou diversas mudanças de posturas de governos, tanto na Europa como também ali, né, na Ásia, como por exemplo ali o Japão, anunciando mais estímulos econômicos. E acho que isso é um tema super importante quando a gente tenta pensar no comportamento das curvas de juros, né, no
comportamento das moedas ao longo dos próximos meses, tá? E tudo isso tendo como pano de fundo também um geopolítico, né? Um noticiário geopolítico bastante espinhoso e com difícil conclusões, né? A gente tem visto uma política externa nos Estados Unidos bastante ativa nessa virada de ano e que pode ter implicações relevantes, né, para outras classes de ativos, como por exemplo ali algumas commodities mais sensíveis a esse ambiente geopolítico mais instável, tá? Mas acho que de modo geral, né, o cenário global tem se mostrado ali um cenário mais construtível no curto prazo, né, com a possibilidade, né, de cortes adicionais por parte do Banco Central nesse ano de 26, claro que ainda bastante dependente, né, dessa leitura dos próximos dados econômicos, e tendo também como pano de fundo toda essa discussão, né, e tema de tecnologia, com a possibilidade de inteligência artificial, né, podendo trazer mais ganhos de produtividade, né, e um tema ainda super positivo ali para os mercados ali no curto prazo pelo menos, tá? Mas acho que riscos ali para se monitorarem, né? Fica toda essa história ali do político nos Estados Unidos, com as possibilidades de mais estímulos fiscais e esses riscos, né, em relação à presidência do próximo presidente, a presidência, né, do próximo mandato ali do Fed em 2026 e como que isso poderia representar riscos ou não para a independência e postura do Banco Central nos próximos meses, tá? E agora comentando um pouco sobre o Brasil, né, acho que dois principais temas que têm norteado aí as discussões locais, né, nos mercados aqui no Brasil, né? Primeiro deles é em relação ao início, né, do ciclo de cortes de juros por parte do Banco Central. E o segundo, as questões políticas, né, já mirando um pouco ali as eleições para 2026, tá? Do lado econômico, o que a gente tem visto ainda é muitas atenções em relação à velocidade da desaceleração da atividade econômica aqui no Brasil. Porém, o que a gente tem visto, né, especialmente ali no último mês de dezembro, foram que esses sinais de desaceleração ainda continuam de forma bastante gradual, né? Os indicadores de confiança, por exemplo, da FGV mostraram relativa à estabilidade, alguns setores aí até mostrando alguma melhora ali no curto prazo. E além disso, e mais importante, né, acho que o mercado de trabalho ainda segue surpreendendo positivamente, né, com a taxa de desemprego nas mínimas históricas e o CAGED ainda mostrando, né, uma resiliência no saldo, né, de vagas no mercado formal aqui no Brasil, né, ainda mostrando o mercado de trabalho ainda bastante apertado, tá? E além disso, quando a gente pensa, né, para as perspectivas para o PIB de 2026, a gente ainda enxerga uma lenta desaceleração da economia para o próximo ano e ainda com algum viés altista, caso os estímulos fiscais, né, sejam anunciados de maneira mais importante, né, já mirando também os estímulos para as eleições em 2026, tá? Acho que o que traz ainda um pouco de alívio no curto prazo é o cenário de inflação, né? Então, o cenário de inflação tem se mostrado mais benigno ao longo dos últimos meses. O mês de dezembro acho que confirma um pouco ali esse cenário. O IPCA de 2025, né, veio em linha com as expectativas. O IPCA de dezembro, né, veio em linha com as expectativas do mercado, confirmou, né, que o IPCA de 2025 encerrou o ano em 4,3%, então, portanto, dentro do intervalo de bandas de metas de inflação do Banco Central. É verdade que boa parte dessa desinflação, né, tem sido explicado por um bom comportamento na inflação de alimentos e o bom comportamento também de preços industriais, mas as medidas subjacentes, né, especialmente ali serviços, também têm desacelerado, mesmo que ainda em patamares ainda bastante elevados, tá? Só que acho que o mais importante, né, e o que acaba ilustrando melhor esse cenário de inflação um pouco mais benigno é a reação nas expectativas de inflação, e a gente, né, observa que as expectativas tanto de curto prazo como também para os próximos 2 anos tem mostrado uma reação mais benigna na margem, tá? E acho que todo esse ambiente, né, de uma desaceleração da atividade e um bom comportamento, né, do cenário de inflação corrente, como a gente tem visto, inicia, né, as discussões em relação ao início do processo de cortes de juros aqui no Brasil, tá? Porém, acho que em relação às nossas últimas conversas, a gente tenha atribuído uma maior probabilidade, né, de que o Banco Central comece o processo de afrouxamento monetário apenas na reunião de março desse ano de 2026, tá? E por que dessa expectativa, né? Primeiro, acho que a comunicação do Banco Central tem sido bem dura em relação aos próximos passos.
o Banco Central ainda mantendo, né, aquela guidance, né, aquela indicação de que eles pretendem manter as taxas de juros em patamares elevados por um período bastante prolongado, e acho que mais importante tem sido a resiliência ainda, ou pelo menos a lenta desaceleração da atividade como um todo, em especial o mercado de trabalho, que tem sido um ponto ali, né, ainda de bastante desconforto por parte do Banco Central, né, na condução dos próximos passos, tá? Mas, de todo modo, né, o corte ainda, independente se seja janeiro ou seja em março, a gente atribui maior probabilidade para março, mas de todo modo o Banco Central que deve iniciar esse processo de cortes de juros ainda no primeiro trimestre desse ano de 2026. E aí, fora o ambiente, né, econômico discutindo esse processo de cortes de juros, acho que o outro tópico, né, super importante e talvez o principal tema para esse próximo ano de 2026 seja as eleições presidenciais no final do ano, né? No lado do governo, a gente ainda enxerga sinais de fragilidade do governo Lula, com a desaprovação do governo, né, ainda em níveis historicamente elevados, né, em relação aos seus últimos mandatos, mesmo com essa economia forte, né, de uma taxa de desemprego baixa, com uma inflação elevada, a popularidade, né, do Lula não acaba reagindo, né, a esses números e essa economia forte, e talvez problemas estruturais, né, que acabam distanciando o governo da população ali, né, como um todo, como toda essa agenda de impostos que tem sido colocado, né, pelo governo ao longo dos últimos meses, episódios de escândalos de corrupção e toda a fragilidade, né, da pauta de segurança que acaba ainda talvez explicando essa desaprovação estruturalmente mais elevada, né, e esse nível de rejeição bastante elevado por parte do governo, tá? Porém, por outro lado, né, quando a gente olha para a direita, ainda é uma direita desorganizada, né? A gente ainda tem uma ausência de um único candidato representando essa direita. De um lado, a gente tem uma safra, né, de governadores capazes de dialogar com o eleitor mais moderado, mas agora a direita política fica um pouco mais, né, embaralhado, ou um cenário um pouco mais bagunçado devido à candidatura, né, e o anúncio da candidatura do Flávio Bolsonaro para essas próximas eleições, né? Uma candidatura que pode se perdurar por um pouco mais de tempo, um candidato que carrega, né, um sobrenome relevante ali para as urnas e que acaba tirando o espaço, né, de outras candidaturas mais moderadas, como seria o caso do nome do Tarcísio de Freitas para essas próximas eleições, tá? Na nossa visão, né, isso não significa que a possibilidade de alternância política se reduziu por completo. A gente ainda tem muito tempo, né, até as eleições de outubro de 26, né, os candidatos ainda não são conhecidos, ainda não sabemos as propostas ali de cada candidato e como a gente falou, né, o próprio governo atual ainda sofre, né, de problemas estruturais que mencionamos, mas como a gente também tem alertado nas nossas últimas conversas, será um caminho ainda bastante, né, de bastante volatilidade, né, e de bastante incerteza até essas eleições, e acho que todo o movimento e toda a volatilidade dos mercados que tivemos no final do ano passado acaba ilustrando um pouco esse caminho, né, volátil até as próximas eleições, tá? Mas acho que de modo geral, né, quando a gente pensa em cenário de Brasil, como a gente falou, esses dois principais temas que acabam norteando as discussões, né, o início do corte de juros sendo confirmado nesse primeiro trimestre e toda a expectativa em relação ao resultado das eleições, né, e agora com esse elemento novo do Flávio Bolsonaro, bagunçando um pouco mais ali, né, o tabuleiro político para as eleições de outubro. Bom, então essa foi a atualização do cenário macroeconômico de dezembro e até o próximo mês.